Bom dia! Você está ouvindo Manhã com Deus. Hoje vamos ler a passagem de Mateus, capítulo 4, do verso 5 ao verso 7, com o tema Você não precisa provar nada para ninguém. Diz o seguinte a palavra de Deus: Então o diabo levou a Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Você sabe, nesse texto, o Espírito Santo levou Jesus Cristo até o deserto para ser tentado. E ele foi tentado pelo próprio Satanás. Falamos no dia anterior, ou na reflexão anterior, a primeira tentação. Agora vamos falar da segunda tentação, mas com uma certa curiosidade. Mateus e Lucas colocam uma ordem invertida. A segunda tentação, na ordem de Mateus, é a terceira na ordem do Evangelho de Lucas, e vice-versa. Não sabemos por que eles trocam a ordem. Talvez por pontos de vista, já que Mateus está escrevendo para um grupo de pessoas que são judeus e Lucas está escrevendo para os gregos. Talvez porque Lucas, quando ouviu a história, ouviu com a ordem trocada. Mas isso não é importante. O importante é as três tentações em si. Mas nessa tentação, perceba a sutileza de Satanás. Como eu disse, na reflexão anterior, parece que o diabo usa tentações bem fracas. Porque normalmente quando falamos em tentações, quando falamos de grandes tentações, o que você lembra? As pessoas lembram dinheiro, lembra de orgulho e lembra de sexo. Toda vez quando eu estive no ministério, começando no seminário, o ministério, sempre os pastores mais velhos falaram para mim: cuidado com as três maiores tentações: orgulho, dinheiro, sexo oposto. E eu ficava com isso na cabeça. Mas quando eu fui estudar as tentações de Jesus, bem, o diabo não usou essas três armas que as pessoas acham que são as maiores tentações. Aqui ele usa uma tentação sutil. Ele pergunta a Jesus: se você é o Filho de Deus, se você é, prove que é. Jogue-se. Se jogar daqui, ora, certamente os anjos vão te buscar, vão te proteger, porque está escrito. E ele usou um texto, Salmo 91, o verso 11 e o verso 12. Imagine só você, o diabo leva Jesus para um lugar alto, o lugar mais alto de Jerusalém, o pináculo do templo. Você não é o Filho de Deus? Prove. Se joga daqui, os anjos vão te proteger, vão te segurar. Certamente todo mundo vai ver, não só eu, mas todo mundo que está no pátio do templo vai ver que você é o Filho de Deus. Perceba uma grande tentação do diabo que ele usa até hoje nas nossas vidas. Essa necessidade que o ser humano tem provar algo para as pessoas. Muitas pessoas estão traumatizadas porque tentam provar algo para o seu pai, para a sua mãe, para alguém que chamou ele de fracassado. Eles trabalham, eles tentam ter sucesso para provar alguma coisa para alguém. Tem pessoas que compram um carro sem poder ter esse carro bonito só para mostrar, para provar às pessoas que ele pode comprar, que ele tem algum tipo de status. O diabo conhecia o ser humano.
O diabo sabia que Jesus estava ali também 100% homem, apesar que ainda era 100% Deus. E o diabo sabia que o ser humano está sempre tentando provar alguma coisa a alguém. E ele queria usar essa fraqueza humana em Jesus. Prove que você é quem diz que você é. Meu irmão, minha irmã, eu e você não precisamos provar nada para ninguém a não ser a Deus. Talvez você vai dizer, eu só tenho que provar alguma coisa a mim mesmo. Nem para mim, nem para nós mesmos. Fazemos tudo para a glória de Deus e não para nós. Se fazemos para a glória de Deus e não para a nossa glória, nem a nós mesmos precisamos provar alguma coisa, porque há um fato. Não podemos nada e não vamos conseguir nada sem a ajuda de Deus. Então, provar o quê? A segunda tentação sutil do diabo através deste texto é uma guerra de textos bíblicos. Sim, uma guerra de textos e contextos bíblicos. Agora, o diabo vai usar a Bíblia contra Jesus. Ele vai usar um dos salmos mais conhecidos do mundo. Quem nunca leu o Salmo 91? Quem nunca ficou deslumbrado com a beleza do Salmo 91? Quem nunca entrou numa casa que tem a Bíblia aberta no Salmo 91? Bem, é o Salmo 91, esse salmo super conhecido. Junto com o Salmo 23, são os dois mais conhecidos. É que o diabo usa. O diabo pega o Salmo 91, o verso 11 e o verso 12, contra Jesus. Quando ele diz, se joga daqui, porque está escrito no Salmo 91, verso 11 e verso 12, que se você se jogar, Deus vai te proteger e os anjos vão te socorrer. Está lá no Salmo. E o que Jesus faz? Usa também a Bíblia. Só que Jesus agora usa um outro texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, o verso 16, quando ele diz, não colocará Deus à prova. Um usa um texto bíblico, o outro usa o texto bíblico também. Quem está certo? Qual dos dois textos estão certos? Não é a questão do texto, é a questão do contexto. Por isso a necessidade de conhecermos a Bíblia. O contexto do Salmo 91 é um contexto de descansar em Deus. Ele começa, vou descansar na sombra do Altíssimo. É um texto que você deve descansar em Deus diante das circunstâncias difíceis da vida. Você pode descansar em Deus. E o texto não está dizendo em você provocar algo que precisa da intervenção de Deus. É descansar diante das situações difíceis que acontecem no dia a dia e não provocá-las. O que o diabo estava oferecendo para Deus é que ele provocasse uma circunstância difícil. Agora, o contexto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, que Jesus usa, se você ler lá, o contexto está dizendo, seja grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Não adore outros deuses. Não deixe o seu Deus por falsos deuses. Ouça o seu Deus. Aqui nessa guerra de contexto, Jesus está dizendo, meu amigo, eu conheço a palavra de Deus. Não é isso que o texto está falando em Salmo 91. Não é esse contexto. Agora o diabo também mostra e conhece a palavra de Deus porque ele sabia o contexto deuteronômio. Jesus estava dizendo para ele, além do que está no texto, não colocar seu Deus à prova, ele está dizendo, só a Deus eu vou adorar e ouvir, obedecer e não o diabo. Aqui existe algo. Não caia nos bons argumentos. Isso mesmo, não caia nos bons argumentos. Não é porque a pessoa deu um argumento que parece bom, um argumento que parece bíblico, um argumento que parece lógico, que ele está certo. O diabo usou um bom argumento, usou até a Bíblia, mas ele estava errado. Cuidado com esse pessoal aí que grava vídeo em YouTube falando da palavra de Deus de forma distorcida. Eles usam textos bíblicos,
eles têm até um bom argumento, mas ainda falam heresias e mentiras, porque o contexto está errado. Jesus estava nos ensinando algo ao vencer essa tentação. Como é bom fazer tudo para a glória de Deus. Quando você faz tudo para a glória de Deus e não para a sua glória, e não para provar alguma coisa para alguém, você tem um alívio emocional. O alívio de não tentar se provar todo dia. Você não precisa provar nada para as pessoas. As pessoas que te amam já te conhecem. As que não te amam, não adianta. Sempre vão te criticar. Mas o que importa é que você está aliviado, leve, porque não precisa provar nada, nem para você mesmo. Você sabe quem você é, um miserável pecador, mas sabe também que esse miserável pecador é amado por um Deus extraordinário. E tudo o que você faz é para a glória dele, e é por causa dele, e é por amor a ele. Sem ele, você não vai conseguir nada. Como você é dependente completamente dele e tudo o que você faz é para a glória dele, vai provar o quê? Para quem? Nem para você. E isso é um alívio. Oremos. Senhor Jesus, Pai amado, nos ajude a entender esse alívio emocional, que não precisamos provar nada para ninguém, nem para nós mesmos, porque fazemos tudo para o Senhor. E sem o Senhor, não somos nada. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.